Descubra os principais erros que todo empreendedor não pode cometer. Seja bem-vindo ao Diz Aí Empresário. Meu nome é Karina e hoje estou com uma companhia diferente. A Ariane ganhou uns metrinhos a mais. Estou aqui com o Christopher, presidente da Sica Jovem. Por favor, Christopher, se apresente. Olá, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E vamos entrevistar uma pessoa muito especial essa noite. Gente, para começar, o currículo dela parece uma bula de remédio. Então eu vou ler aqui para vocês. Adorei. Ela é atual gerente da Casa do Empreendedor, servidora pública há 10 anos e uma verdadeira apaixonada por ajudar as pessoas a realizar os seus sonhos. Com experiência em administração e licitações e uma formação que inclui administração, contabilidade e pós em gestão e constelação sistêmica. Está sempre em busca de evolução. Prepare-se para um bate-papo cheio de insights, histórias inspiradoras. E quem será a pessoa maravilhosa que está aqui com a gente hoje? Diz aí, empresária. Ana Paula Pavelski. Eu não sei Bem-vinda, se eu pronunciei certo. bem-vinda. Obrigada. Obrigada por aceitar o convite, de estar aqui com a gente. Gostei da bula de remédio, eu nunca tinha pensado. Eu gosto muito de estudar, meu valor teórico ele é bastante alto. Então, o que tiver aí nesse meio que eu possa tá valorizando esse lado empresarial, eu tô dentro. E que currículo, hein, Ana? Eu já tive a oportunidade, né, de ter algumas conversas com você. E além do que está no papel, principalmente o conhecimento que você consegue transmitir e passar na sua fala, isso é o mais válido. Né? E é muito bom ter você aqui hoje, essa noite. Uma satisfação realmente entrevistá-la. Que legal, obrigada. E assim, nós falamos da sua bula de remédio, mas atrás dessa bula, quem é a Ana? Então, essa Ana aqui é uma menina que sonhou bastante. E por um tempo ela achou que esses sonhos não eram válidos, mas ao me reencontrar e me renascer, eu falei, cara, vale a pena. E quando eu comecei a viver o meu sonho, que eu fui atrás dele, aí me veio um probleminha, mas estamos enfrentando ele de cabeça erguida. E eu percebi que várias coisas acontecem na vida da gente, vários problemas vêm para crescimento. E hoje eu sou grata por tudo que aconteceu comigo. Que lindo, que bonito ouvir isso, né? E aí você já traz coisas que eu vou puxando pra gente trazer aqui pro podcast. Eu já fiquei em dúvida, que sonho é esse, Ana, que você pensou em viver? E nossa, às vezes eu penso assim, né? Que os desafios, eles vêm para mostrar se é aquilo mesmo que a gente quer pra nossa vida, né? Uhum. Mas conta mais pra gente desse seu sonho que você decidiu começar a viver e depois teve... Eu fui me reencontrar estudando desenvolvimento humano. Eu comecei a fazer cursos nessa área, fui fazer curso de coaching, análise de perfil comportamental. E lá atrás eu pensava em fazer psicologia como faculdade. E não deu certo, parti para outra área, me encontrei na administração, trabalhando numa empresa em Cascavel. Falei, é isso aqui que eu quero fazer. Vim fazer administração em Campo Mourão, na época FECILCAN. E me reencontrei daí fazendo os cursos de desenvolvimento humano. Eu falei, cara, eu tô me desviando, né? Não posso me desviar desse caminho. E quando eu comecei a estudar isso, eu falei, eu preciso me reencontrar nisso. E fazer análise de perfil comportamental, eu sou apaixonada pelo comportamento humano, por aprender sobre isso, ensinar as pessoas a se conhecerem através disso. E trabalhando nisso eu me sinto feliz, eu percebo que as pessoas com quem eu trabalho, o pessoal que trabalha no atendimento da Casa do Empreendedor, que eu aplico essa ferramenta, eles conseguem se conectar melhor comigo e até mesmo com os sonhos dos clientes. E você falou para nós que, antes de tudo, você é uma menina que deixou de sonhar. Conte um pouco dessa menina, dessa trajetória, até você chegar hoje, como você acabou de mencionar, na Casa do Empreendedor. E se puder, uma leve introdução, o que é a Casa do Empreendedor também, para quem está nos assistindo e não conhece, né, esse movimento. Claro. Bom, eu vim de uma família
Eu escrevi já um capítulo de um livro com uma parte da minha história. Eu li, maravilhoso. Chama Mulheres que Realizam. Ela escreveu o capítulo 2. Isso. E ao fazer o resgate da minha história, eu escrevi assim, eu vim de uma família um pouco bagunçada. Não é uma família tradicional, porque meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos. E nesse rompimento dessa família, eu deixei um pouco de sonhar as coisas que eu sonhava até os 9 anos, né? Porque era uma vida mais de rua, eu morava numa cidade muito menor. Foi com 9 anos que eu vim para Campo Mourão. Você era de? Eu morei primeiro na Fazenda Clabin, que fica aqui perto. Ai. E depois nós fomos embora para Irati. Em Irati nasceu minha irmã. E daí os meus pais se separaram, minha irmã tinha só 2 anos. E quando viemos para cá, veio só eu, minha mãe e minha irmã. Minha mãe nunca tinha trabalhado fora, teve que aprender a trabalhar, daí eu já passei a ter outras responsabilidades, então aquele sonho que eu tinha lá atrás de liberdade, de estar sempre com pessoas, ele acabou sendo um pouco abafado, né? E depois, né, nas coisas que vão acontecendo na vida, nas decisões que a gente toma, eu fui para o convento quando eu tinha 18 anos. Olha. E lá dentro do convento, 1 ano que eu morei lá, eu falei, não, eu não posso ficar aqui porque eu quero ser mãe. Decidi lá dentro, não, vou ser mãe. Então, aqui não dá, vamos embora, né? Vim para Campo Mourão de volta e comecei a estudar para fazer vestibular, porque eu tinha feito já no ensino médio o curso de técnico em contabilidade. Então já foi o primeiro contato que eu tive com empresas, com administração, mesmo sem nem saber o que era isso antes, né? E fui fazer o curso, gostei, mas né, não era aquilo que eu queria, porque eu já pensava na psicologia. Eu lia um livro por semana quando eu estava no convento, então eu li muito sobre psicologia, né? E apaixonada por aquilo, tentei vestibular 3 vezes, não consegui passar. A minha mãe, faz alguma coisa aqui, né? Vai ficar difícil, vai ficar difícil ir para lá, para outra cidade, porque eu estava tentando em Londrina. E eu comecei a fazer turismo. Então, no turismo, o turismo me abriu os olhos para a questão de eventos, para ter contato com pessoas, que era o que já eu gostava na época. Trabalhei em vários eventos da faculdade, tudo gratuito, porque daí a gente trabalhava mais, não tinha nem horas para cumprir na época. Você montava eventos, então foi a sua primeira empresa, digamos assim. Eu sempre tive esse lado mais líder, né? Uhum. Então, na época, eu coordenava uma equipe de meninas que trabalhavam em eventos da faculdade sem custo nenhum, né? Então, ali era experiência para nós mesmo. E a gente sempre estava em contato com professores de outras disciplinas, até que não eram professores nossos. E era muito interessante. E eu me sentia realizada. Mas eu desisti disso, me casei, fui embora para Cascavel. Esse casamento não deu certo, fiquei casada apenas 7 meses. Não é todo mundo que sabe disso. Olha, revelações aqui no podcast. Fui casada na igreja católica, teve festa e tudo, e não deu certo. E daí lá eu fui trabalhar numa empresa que me abriu as portas para mim crescer. Então eu iniciei como telefonista. 3 meses depois eu estava trabalhando no setor comercial dessa empresa. E 3 meses depois eles colocaram na minha mão um projeto para automação das vendas dessa empresa. Então lá eu aprendi administração, logística, vendas, tudo nessa empresa. Porque eu estava dando treinamento para os consultores que eles tinham, para os representantes que eles tinham no Brasil inteiro. Nossa, cresceu bem rápido. Empresa grande. Caminhões próprios, assim. Legal. Lá que eu falei, é a administração que eu tenho que fazer, né? Acho que eu tô buscando a profissão errada. Até tentei fazer vestibular lá em Cascavel mesmo para psicologia, passei. Era faculdade particular, a empresa pagaria meia bolsa para mim ficar lá. E eu fiz administração aqui, o vestibular, e minha mãe falou, se você fizer aqui e passar, você vai vir embora, né? Tá bom. Eu passei e vim para Campo Mourão. Cheguei em Campo Mourão, fui líder da minha turma, claro, né? Não no primeiro ano, no segundo, que eu cheguei um pouco mais tarde, que eu estava finalizando os trabalhos em Cascavel. E nós montamos, já no primeiro ano, uma equipe para participar do Desafio Sebrae. Ouviram falar? Não. É um projeto que o Sebrae tinha, não tem mais,
que você montava uma empresa virtual, que ela tinha que fazer todos os trâmites de uma empresa normal, mas virtualmente. E era um desafio para estudantes mesmo, e eles divulgavam isso nas faculdades. Então a minha equipe participou de algumas edições e nós ficamos entre os 10 paranaenses 2 vezes, os 10 finalistas, né? E a gente foi em evento em Curitiba, teve um evento aqui em Maringá, que reuniu esses estudantes, fizemos todas as comemorações. E isso me abriu as portas para o Sebrae, né? Depois eu trabalhei como gerente administrativo e financeiro das lojas da TIM do Amauri, aqui em Campo Mourão, durante quase 5 anos, enquanto eu fazia faculdade. E essa abertura do Sebrae me ajudou no último ano da faculdade a decidir que eu não ia trabalhar, que eu queria fazer meu TCC. Porque eu queria alguma coisa diferente. Eu falei, não quero fazer só isso, né? E eu consegui fazer um TCC em cima da qualidade da Coamo, no setor de café. Acompanhei qualificação, né? A certificadora BIC veio no período que eu estava fazendo TCC, consegui acompanhar essa auditoria. Então, foram experiências, né, que eu fui tendo como consultora, na verdade, né? E daí, depois de eu participar de tudo isso, eu participei de uma seletiva de um projeto que na época se chamava Bom Negócio Paraná, hoje, né, se chama Mais Paraná. Mas esse projeto, eu já era formada, então eu fui bolsista recém-formada por 2 anos, e ele me deu a possibilidade de trabalhar com pequenos empresários da região de Campo Mourão. Então eu dava aulas de finanças para eles, e depois a gente tinha a abertura de atendê-los em consultoria. Então isso me abriu os olhos para cuidar melhor dos empresários, principalmente do pequeno, que é o que eu trabalho hoje. E daí, falando um pouquinho da Casa do Empreendedor. Casa do Empreendedor é essa junção da Prefeitura Municipal, eu como servidora pública, e do Sebrae, que nos dá suporte e treinamentos, né, para a gente poder atender esse pequeno empresário. Principalmente o MEI, porque o MEI ele não tem a necessidade de ter um contador contratado, é o único porte de empresa que não tem essa necessidade, só que ele tem muitas dificuldades, principalmente conhecimento. E nós estamos lá para atendê-lo nesse sentido, né? Ajudá-lo a fazer negociações, a tirar boletos, a fazer a abertura do MEI, às vezes fazer até o encerramento. Então a gente faz todos esses serviços lá na Casa do Empreendedor e presta essa orientação para esse pequeno também. Entendi. Ô, Ana, você disse que desde sempre já teve essa vontade de liderar, de estar à frente. O que despertou em você esse espírito de liderança, empreendedor, de estar à frente das coisas? O que te motivou a ser dessa forma? Então, analisando hoje meu perfil comportamental, como analista de perfil que eu sou, eu acredito que esteja voltado a isso mesmo, ao meu perfil. Eu sou dominante e influente, mais dominante do que influente. E o meu perfil, ele é um perfil já voltado para a liderança de pessoas, né? E eu acredito que isso já seja algo que tenha nascido comigo, porque lembrando assim da época de brincadeira mesmo de criança, eu já tinha essa vontade de liderar as brincadeiras, né, de fazer isso. Então acho que é algo que já vem assim com a gente, mas também pode ser treinável. Porque você conhecendo o seu perfil, quando você conhece como você é, o que você, né, tem de habilidades, você consegue também trabalhar as habilidades que você não tem para que você possa ter esse perfil também, fazer uma adaptação, né, que a gente chama. Entendi. Você teve alguma herança, assim, os seus pais eram empreendedores ou não? Eles eram... Como que é a história? Eu tive convívio com tios empreendedores, né, por parte do meu pai. Mas a minha família, no geral, não. Meu pai sempre foi funcionário, ele é torneiro mecânico, e sempre foi funcionário de empresas. Mas ele sempre quis ter alguma coisa, né? Lembro que antes de vir embora para Campo Mourão, na nossa casa tinha uma sorveteria. A gente morava numa cidade muito pequenininha, que na época nem era cidade, né? Hoje é Fernandes Pinheiro, o nome da cidade. Nossa. Fica atrás da Nila. E depois, eu lembro assim de algumas coisas. Minha mãe foi manicure quando eu era pequena, então teve algumas coisas assim que ela fazia porque ela não trabalhava, né, não trabalhava fora, mas ela fazia para complementar a renda. Era do lar. Isso.
E daí depois que minha mãe veio para Campo Mourão, ela teve que estar, né, em empresas, trabalhou no comércio de Campo Mourão muitos anos, Armarinhos Continental, Dupé Calçados. A Dupé, ela quase se aposentou, saiu um pouquinho antes de se aposentar, porque daí meu padrasto começou a empreender e levou ela para ajudar na parte de cuidar do dinheiro, né, fazer os pagamentos e tudo mais. Então ela se aposentou daí junto com meu padrasto. E daí, hoje em dia, né, dentro da minha família, minha mãe estava empreendendo até esses dias atrás, ela estava com uma marmitaria fit e decidiu parar porque ela quer viajar, quer curtir um pouco, ela está aposentada, né? Mas meu padrasto, ele é empreendedor e hoje eu já vi ele falando várias vezes, né, falando que demorou para ele, para cair essa ficha, né, que ele era marceneiro já de outras empresas, sempre trabalhou muito com isso, sabia do negócio, né, sabia fazer, sabia da mão de obra, mas não tinha coragem de ir realmente lá e abrir o negócio dele. Daí teve um anjo que deu um empurrãozinho, né, aí ele começou E é muito legal você falar isso, das pessoas também demorarem a se ver como empreendedores. E você lá nesse lugar, né, dentro da casa do empreendedor, acho que é muito natural você ver esse tipo de situação. Conta para nós um pouquinho qual que foi os principais desafios que você se viu, que você passou quando começou a trabalhar com empreendedores. Bom, essa questão de não se ver como empreendedor, até eu, a hora que nós estávamos conversando aqui, não, eu sou MEI, né? Eu também tenho uma empresa, né? Não, mas eu sou MEI. E é comum a gente pensar assim, porque eu sou MEI, eu não sou empresário, né? Mas não, o MEI é o primeiro porte de um tipo de empresa, é sim um empresário, né? Só um adendo aqui, qual que é a diferença entre empresário e empreendedor? Tá, empreendedor são todas aquelas pessoas que fazem algo diferente, né? Eu falo que eu sou empreendedora dentro do setor público, porque eu faço algo a mais, algo diferente daquilo que habitualmente é feito naquela área, né? Então, o empreendedor é aquela pessoa que dentro da área que ele convive, que ele tem, né, o conhecimento ou que ele está inserido, ele faz a mais, ele faz algo diferente. Ele quer algo a mais. E o empresário é aquela pessoa que tem empresa, né? Então, CNPJ. Que MEI também é CNPJ. MEI, eu quero abrir o MEI. Não, eu queria pagar o INSS. Colocou lá que abriu o MEI, já é empresário, já tem CNPJ, não tem o que fazer. Legal. E aí, sobre os desafios que você estava enfrentando quando começou a atender essas pessoas que chegavam para você? Primeiro, o desafio quando você faz algo diferente, uma mudança, foi me atentar à questão da rotina daquele trabalho, né? Porque eu já tinha conhecimento sobre muitas coisas, mas eu não sabia como o Sebrae trabalhava naquele sentido. Então, eu passei por vários treinamentos. Hoje em dia, a Casa do Empreendedor, ela é certificada na ISO 9001. Acabara de conseguir. Que chique! Parabéns! Fomos auditados pelo Tecpar e conseguimos essa certificação. Então, todos os nossos processos hoje na Casa do Empreendedor, eles são escritos. E todo o pessoal que entra para trabalhar na Casa do Empreendedor, como a gente tem um pouco de rotatividade, porque a gente acolhe bastante estagiários para fazer esse atendimento também, então eles têm uma facilidade de receber o treinamento, porque os processos estão, né, todos prontos e eles recebem esses treinamentos online do Sebrae também. Então, o meu principal desafio da mudança foi esse, né, me adequar àquele tipo de atendimento. Então, eu já tinha... Antes de entrar na Casa do Empreendedor, eu já tinha feito uma parte do curso de contabilidade, mas eu não tinha terminado. E daí, quando eu me vi na Casa do Empreendedor, porque eu entrei lá e quando eu vi, eu já estava envolvida com aquilo e já fui assumindo tudo aquilo, mas eu fui para a Casa do Empreendedor para fazer outro projeto, né? Nem era para trabalhar na casa mesmo. Eu trabalhava no setor de licitações, trabalhei durante 7 anos, e o Faco, que ele era coordenador geral do município, me chamou e falou assim, Ana, a gente precisa organizar as compras do município, porque a gente estava saindo da pandemia, do auge da pandemia, né? A gente estava voltando a trabalhar e a gente precisava fazer algo que mudasse as compras. Ele falou, você faz um levantamento para mim, para a gente saber como é que tá? E eu saí, né?
em plena pandemia ainda, né? Mas saí de secretaria em secretaria, conversando com o pessoal dos administrativos das secretarias, para ver o que eles tinham de dificuldade. E eu percebi também, por eu trabalhar no setor, a gente recebia os processos das secretarias, que tinha muita gente fazendo a mesma coisa, né? Muita gente cotando os mesmos serviços, às vezes enchendo, né? O empresário está lá na ponta solicitando orçamento. Então, eu percebi que esse povo estava sobrecarregado. E eu escrevi um projeto chamado Central de Processos de Compras. Escrevi no papel, chamei uma amiga, né? Amiga mesmo, que trabalhava comigo. Eu falei, conhecendo o perfil dela, falei, eu preciso dela porque ela vai me complementar. E ela veio trabalhar comigo, ela estava grávida, então a gente conseguiu iniciar esse projeto ali na Casa do Empreendedor, porque era onde tinha um espaço para a gente ficar. Como a casa é grande, a gente tinha um lugarzinho que poderia ficar reservado ali para a gente. E daí, para essa minha amiga vir para a secretaria, a gente teve que lotar ela dentro da secretaria, que ela era lotada em outra secretaria, na Secretaria de Saúde. E a gente lotou ela como administrativo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico na época, né? E ela assumiu o setor administrativo da secretaria e estava me ajudando nessa central de processos de compras. E a gente conseguiu fazer isso desenrolar. Então, as compras comuns do município hoje são feitas por um único departamento, porque esse projeto virou um departamento, né? E aquele pessoal, minha amiga trabalha lá nesse setor, que cuida das compras comuns. Então, compra de material de expediente, material de limpeza, que todas as secretarias compram, né? É esse pessoal que compra. Então, através de um grupo que a gente montou no WhatsApp para conversar sobre isso, né? E daí eles readequaram isso em processos também. Hoje em dia eles também trabalham com processos, né? Mas foi algo que a gente pensou, idealizou lá atrás, e agora eles difundem. E quando eu vi, né, no meio desse processo todo, daí a Casa do Empreendedor também passou a ser gerência nessa reforma administrativa, e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico passou a ser Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico. Aí quando veio, né, quando eu vi, eu já era gerente da Casa do Empreendedor, né? Então, vamos assumir isso aqui. E você vê o que é empreender dentro de ser servidora pública, você conseguir empreender e trazer até uma elevação de cargo para você, diante de uma demanda que você identificou, viu que podia abraçar e conseguir fazer a diferença onde você estava, né? Isso. E essa é uma característica de ser empreendedor, fazer a diferença, identificar um problema e conseguir resolver. Muito legal, parabéns. Obrigada. Muito bacana, essa ideia é fantástica, Ana. Mas quem está assistindo deve estar se perguntando, né? A gente falou aqui dos erros que o empreendedor comete, ele não deve cometer, né? E o problema de você cometer um erro é que muitas vezes você não sabe que você está cometendo o erro, né? Só vai descobrir depois. Então é mais fácil aprender com quem já sabe, né, Ana? Quais são, assim, alguns erros que quem está começando, quem é MEI, que você costuma ver rotineiramente, de forma que se repete constantemente? Conte para nós esse segredo do empreendedorismo e dessa visão empreendedora de realmente conseguir identificar um problema e trazer uma solução. É um problema que eu vejo desde quando eu dava as consultorias lá no Projeto Bom Negócio Paraná. Que a minha área era finanças, e eu percebo, as pessoas, elas não conseguem separar o CNPJ do CPF. Princípio da entidade. E mistura as finanças da empresa com as finanças da casa, e quando vê isso virou um bolo, né? E não sabe nem o que está pagando mais, e acaba não vendo a rentabilidade, a lucratividade da empresa. Porque como embolou tudo ali, ele não sabe se a empresa está realmente dando lucro ou não, então não tem esse controle. Então, o controle financeiro é uma coisa que tem que cuidar muito e que não pode errar.
E é realmente, né? Que às vezes a pessoa começa a empreender por necessidade e aí ela mistura tudo, é uma das dificuldades maiores, né, do empreendedor. E tem mais algum ponto que você também consegue observar hoje que você fala também, cara, isso é bem comum e a pessoa precisa se atentar a isso? Para o pequeno, a gente percebe, principalmente ali nos atendimentos rotineiros, esqueci de pagar, não vou pagar esse mês, e deixa, né? E esse pouquinho, porque o MEI paga pouquinho. Hoje, no máximo, ele paga R$ 76,60 no boleto DAS, e é a única coisa que ele precisa pagar por mês. Mas se deixar mês a mês, isso vai acumulando e quando vê, a conta tá grande. Porque vamos pegar um exemplo. Se o MEI abriu lá, né, em janeiro desse ano e ele não pagou janeiro e está sem pagar até esse mês de setembro, né, que é o boleto que vence em outubro, ele já tem 9 boletos atrasados. E o mais antigo, ele já vai estar em torno de R$ 96. Então tem juros se tem você não juros. pagar em dia. E se não paga em dia também, não é todo empresário, pequeno empresário que sabe, mas se ele não pagar em dia, esse dinheiro que virou uma dívida, ele não vai para o INSS. Ele vira uma dívida da Receita Federal. Então, ele não está contribuindo com o INSS, né? E muitas vezes o pequeno empresário não sabe disso e às vezes acaba acumulando, deixa para fazer negociação depois e quando é feita a negociação, esse dinheiro então é repassado para o INSS e ele acaba tendo que pagar, porque gerou uma dívida com a Receita Federal, mas esse dinheiro não é para aquele benefício que ele achava que era quando ele abriu a empresa. Eita. Então, depois que virar dívida, mesmo que você pague, o seu dinheiro não vai para... Não vai para o INSS. Não vai para o INSS. Não vai como benefício previdenciário. E é como você disse, né? Às vezes você fala, não vou pagar esse mês. Quando eu vejo, já tá lá 10 parcelas, mais de R$700, e aí fica mais complicado ainda. Mas e aí, como é que corrige isso? Porque fiquei ali em débito, não foi para o INSS. Como que eu corrijo tem que pagar mais? Tem que ir lá no INSS? Tem que ir lá no MEI? Não, faz a negociação dentro do sistema do Simples Nacional. Se não foi para dívida ativa, né? A negociação é feita dentro do sistema do Simples Nacional mesmo. Se virou dívida, tem que pagar. Não tem o que fazer, né? Isso já está na lei e faz parte do nosso meio, né? A gente já nasce devendo, vamos dizer assim, pro governo. A gente tem que pagar os impostos, não tem o que fazer. Tem jeito. Então, se gerou a dívida, tem que ser paga. Mas, pagando em dia, isso vai certinho como benefício do INSS, os 5% sobre o valor do salário mínimo que ele paga. Entendi. Mas e se esse empresário que tá lá, tô ferrado, tá cheio de dívida, não conseguiu separar o dinheiro da empresa com o dinheiro dele, o que ele pode fazer? Olha, eu quando dava as consultorias, né, eu falava para ele, pelo amor de Deus, anota pelo menos no caderno. Anota o que está entrando de dinheiro, o que está saindo, aonde está saindo para você conseguir visualizar. Porque o objetivo da empresa é o ter lucro. Porque senão não tem motivo, né? Está aberto, exatamente. Tá aberto. Tem que ir para outro negócio. Vai fazer outra coisa, vai ganhar dinheiro com outra coisa. O objetivo da empresa é ter lucro. Mas se ele não tem isso pelo menos anotado, ele não sabe o que está entrando e o que está saindo, né? Então, anotando no caderninho que seja, quem tem facilidade, anotando no Excel, planilhinhas do Excel, fica muito mais fácil. Na Casa do Empreendedor, nós temos consultorias financeiras gratuitas anualmente, né? Agora, a partir do ano que vem, a gente fecha contrato de novo com o Sebrae para tê-las. E o consultor financeiro que atende na Casa do Empreendedor, ele passa várias planilhas, né? São planilhas disponibilizadas pelo próprio Sebrae, que ajudam o empresário a fazer esse controle, né? Então, é super importante ter essa noção de quanto está entrando e quanto está saindo, para ele saber também. Às vezes está entrando uma quantidade de dinheiro e está vazando por algum lugar, mas lá atrás, nas entradas, ele poderia ter outras coisas que favorecessem a empresa dele a ter mais lucratividade. Porque não é porque você está faturando que você está tendo lucro também, né? Tem que ser analisado isso. E lá vocês só atendem pequenos empresários ou vocês atendem empresas de porte maior também? Aí, porte maiores, o que nós temos seria os acessos, né, com o Banco Fomento, que atende na Casa do Empreendedor, que também dá esse tipo de suporte lá. E daí a gente tem palestras, cursos, coisas que nós divulgamos, né, que pode ser feito por qualquer tipo de empresário, não precisa ser o pequeno daí mesmo. Ana, ainda sobre o que você falou, né, do controle financeiro, o que deu uma diferença na minha empresa foi justamente isso. Participando da Sican Jovem,
Eu comecei a ver algumas necessidades de coisas que eu não fazia, porque eu sou MEI ainda, estou como MEI, né? Você vai fazendo, recebendo e pagando as coisas e acha que está tudo certo, porque tá entrando dinheiro, está saindo. O problema é quando não entra. E aí você não tem o balanço financeiro, você não tem um capital de giro para você suprir aquela necessidade daquele momento, porque a empresa é assim. Em um mês você está vendendo, no outro às vezes você não vende, né? E foi aí que eu comecei a entender a importância de ter o controle financeiro, aprendendo nas reuniões de quarta-feira também, né? Como fazer isso, porque... E aí, como que eu faço? Agora eu já estou com uma dívida. Como que eu faço para suprir isso? E aí, fazendo controle financeiro, comecei a ver onde estava indo o dinheiro, fazer os cortes necessários e conseguir dar trazer uma mudança para a minha empresa. Hoje eu consigo ver com mais clareza a rentabilidade, o lucro entrando, para onde está indo o dinheiro e tal, e até fazer novos investimentos em marketing, em expansões. Então isso que você falou é muito real, e eu vejo que é um erro que nós cometemos por ignorância mesmo, de não saber, ou achar que eu dou conta, vou fazer sozinho, e a gente precisa muitas vezes de ajuda, né? É verdade, tem que buscar ajuda. Eu não sei fazer, e agora o que eu faço? Tem que procurar, porque nós temos aí várias entidades, vários meios que ajudam o empresário também, né? Eu percebo a diferença das pessoas que eu atendo, que participam de alguma coisa diferente, né? Já vem com outra mentalidade. E tem que aproveitar, gente. Os serviços da Casa do Empreendedor, por exemplo, são serviços gratuitos, né? Você já está pagando seu imposto para você ter esse tipo de serviço. Então tem que aproveitar essas coisas que vêm, né? Que vêm gratuitamente, cursos, palestras, para tá no meio e tá tendo esse conhecimento para fazer a sua empresa sempre melhorar. Que legal, eu vejo que você tem um movimento muito forte com as mulheres, inclusive você criou um grupo que é bem movimentado na cidade, né, no WhatsApp, que chama Mulheres Empreendedoras. Na Casa do Empreendedor não atende só mulher, não, né? Não, a gente atende todos os tipos de empresários. Todos os empresários. E assim, para você, enquanto mulher, você vem passando, você até comentou, né, que ganhou um presentinho, dessa fase difícil para você, se você se sentir à vontade de comentar um pouquinho sobre esse seu momento de vida e como que você está conciliando isso com o seu empreendedorismo também. Então, quem consegue me ver aí, né, na imagem... Tá vendo que agora o cabelo já tá crescidinho, mas eu fiquei careca esse ano. Eu fui diagnosticada com câncer de mama em janeiro desse ano e comecei um processo diferente. Até as mulheres do grupo Mulheres Empreendedoras CM que estiverem aí assistindo o podcast, peço perdão pela minha ausência esse ano, a gente não conseguiu movimentar tanto, mas a gente já tem vários ganhos, a gente pode dizer ali desse grupo. Eu acompanho o grupo no WhatsApp, eu vejo as meninas fazendo indicações, vendendo seus produtos ali, né? Então, é um grupo que tem ali quase 400 mulheres que está movimentando para alguma coisa. Mas esse ano a gente conseguiu fazer nada assim de curso muito voltado para elas, né? No ano passado a gente conseguiu fazer mais coisas nesse sentido. Mas no ano passado a gente deu um pontapé inicial no Empreende Week. E conseguimos uma tarde exclusiva só para mulheres. Esse ano a gente já teve um dia todo, Dia todo, que legal. Então, algo que a gente já evoluiu. E daí, falando sobre mim, sobre esse processo, eu agradeço a Deus pela equipe de trabalho, né? Que foi uma equipe maravilhosa que esteve ao meu lado, me apoiando e me cobrindo nos momentos que eu fiquei fora, porque eu fiz 16 quimioterapias. Nossa. Foram 12 quimioterapias brancas que eu fazia semanalmente. E eu tinha que faltar a tarde da quimio mais um dia, né? E depois eu fiz 4 vermelhas, que a diferença desses nomes é a cor da medicação, né? Mas a vermelha ela é mais forte, então me debilitou muito mais. E daí, recente, eu fiz uma mastectomia radical, retirei toda a mama direita, já coloquei a prótese. E fiquei 30 dias literalmente de molho, descansando, porque o médico falou: Ana, a recuperação é repouso. Então eu me desliguei para que eu pudesse retornar à minha vida de novo, né?
E daí em casa eu tive o apoio da minha família, minha mãe esteve sempre junto comigo, dentro da minha casa, me cuidando, né? Foi minha mãe mesmo, né? Retornou aquele momento materno de verdade. E eu tenho amigos maravilhosos que me amaram, me cuidaram. Então foi uma equipe de apoio, uma rede de apoio muito grande. E os profissionais que me atenderam também foram maravilhosos, me deram todas as orientações necessárias para que eu pudesse ter um tratamento tranquilo, né? Porque quando a gente pensa na palavra câncer, a primeira coisa, né, que vem à cabeça é a morte. Então, eu lidei ali com a morte frente a frente, né? Falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Eu tenho um filho pequeno para criar, porque aquele sonho de ser mãe, que eu saí do convento para isso, né? Ele foi realizado. Eu tenho um filho que vai fazer 8 anos. Amanhã, né? Parabéns. E, né? Tenho um filho para criar, e agora o que eu vou fazer? Eu já estava separada do pai do meu filho, então falei, né? O que eu faço? Né? Mas graças a Deus eu tive muita calma, por causa do meu conhecimento também, do meu autoconhecimento, me ajudou bastante nesse sentido. E eu não desisti, né? E agora, já finalizando o tratamento, vou fazer agora mais 15 sessões de radioterapia, mas vou fazer sessões de rádio já afastada, eu peguei férias para mim fazer esse tratamento. E vou fazer em Maringá, já escrevendo novos projetos. E como é que você descobriu para a mulher que está em casa, como que ela faz para se prevenir, o que ela pode fazer quando ela perceber que está acontecendo? Você teve câncer de mama, né? Isso. O que ela pode tomar, assim, de atitude? Ela empreende, depende do trabalho, às vezes não tem rede de apoio. Que conselho você daria para essa mulher? A gente vem no Outubro Rosa, né? Uhum. Que foi voltado para essa temática, mas a gente também tem agora o Dia do Empreendedorismo Feminino, no mês de novembro. Para essas mulheres, assim, voltado mais para fala para elas, o que você poderia dizer para elas com relação a isso? Então, eu descobri o meu câncer depois que eu perdi um bebê, e daí deu um cisto, e daí se formou nódulo no ducto mamário. Então eu fiquei fazendo acompanhamento disso, mas como eu estava na correria do trabalho e eu tinha assumido a casa do empreendedor, eu senti que estava crescendo um nódulo ali, mas já tinha sido diagnosticado que era só um nódulo, que tinha que fazer acompanhamento, e eu demorei certo tempo para mim ir atrás, porque eu percebi que ele tinha aumentado o tamanho em setembro. Mas como o acompanhamento está programado para novembro, eu vou deixar para em novembro, né, fazer meus exames e tal. E quando eu fui fazer em novembro, já foi feito o ultrassom e já foi diagnosticado que aquele nódulo tinha mudado o formato. E daí já fiz a biópsia e foi detectado que era câncer. Só que de quando eu fiz o ultrassom para quando eu fiz a ressonância das mamas, já com o diagnóstico de câncer, o meu nódulo ele tinha crescido 3 vezes o tamanho. Então, o que eu deixo de mensagem para as mulheres nesse sentido é que percebam, notem as diferenças do seu corpo. Porque principalmente o câncer de mama, na questão do toque, do autoexame, mas percebam, o corpo ele dá sinais que tem coisa errada. O meu deu, e eu poderia ter descoberto até um pouco antes e não ter deixado ele chegar ao tamanho que ele chegou. Né? Ele foi na ressonância a 6,8 centímetros, e por causa dele ter chego nesse tamanho, os estudos dizem que nódulos acima de 5 centímetros eles têm mais recorrência de se espalhar. Então a radioterapia, por exemplo, que eu vou ter que fazer agora, foi porque o meu nódulo ficou muito grande. Cresce rápido, então. Cresce rápido. Entendi. Para algumas mulheres pode ser que não, mas no meu caso cresceu. Então, se eu tivesse procurado antes esse acompanhamento, lá quando eu percebi que ele estava aumentando de tamanho, pode ser que ele não chegasse a ficar tão grande, né? E como eu esperei, daí era final de ano, tem toda aquela coisa, né, que a equipe médica mais pro final do ano ela dá uma pisada no freio, então demorou para sair alguns exames, né, e quando saiu os resultados já estava um pouco mais avançado do que era para estar. Então
eu tive que fazer alguns tratamentos que pode ser que lá atrás, se eu tivesse ido atrás do médico antes, eu não precisasse fazer hoje. E dentro do que você vem tratando hoje, tá progredindo bem? Sim, eu fiz as químios, então diminuiu muito o tumor, ele ficou ali com 1 centímetro, né? Quando eu fiz a retirada da mama, ele já estava muito pequenininho. Deu certo. Deu certo. A quimioterapia tá ok. Você tá melhor, a gente acompanha, tá sempre junto. E daí, com a retirada total da mama, então tirou tudo que estava infectado, não teve assim passagem dessas células cancerígenas pelos linfonódulos. Então a radioterapia ela é indicada mais para que a chance de retorno do câncer seja mais extinta mesmo, para quem não tenha isso. A gente ouviu uma frase essa semana que diz que antes de um CNPJ forte é preciso ter um CPF forte. Então busque ajuda imediatamente se você sentir alguma diferença em seu corpo. Como a Ana bem disse, o corpo dá sinais, aprenda a observá-los. Ana, me veio uma pergunta assim que você se sinta à vontade para responder, mas o que muda quando a gente dá de cara com a morte? A gente começa a olhar a vida com outros olhos. A vontade de viver, ela vem muito mais forte quando você pensa na morte. Porque é certo que todos vamos morrer, né? Mas quando você se depara com isso, você vê a vida com outros olhos, né? Você tem mais força para ir atrás dos sonhos, né? Esses novos projetos que vão vir aí junto com a radioterapia, eu tô me juntando com uma colega, vai ser minha sócia, e nós temos vários projetos para empresas mesmo, né? Então são coisas que vão vindo porque você quer fazer algo diferente, né? Você quer que seja diferente daqui pra frente. Você quer viver, né? E você tá com 43 anos, super jovem, tá sempre com essa alegria, um sorriso no rosto. A sua história é uma inspiração pra mim, de ver você assim, eu vi o vídeo, você comemorando, né, essa última químio. Então é uma inspiração para as mulheres a sua história de vida, e parabéns pela superação, pela força, pela garra que você teve aí durante todo esse processo. Muito obrigada. Muito legal. Ana, falando em diferente, né? Esse podcast Diz Aí Empresária também é diferente, né? O que você achou dessa estrutura aqui? Você já tinha participado de um podcast antes? Não, primeira vez que eu participo de podcast. Sério? Legal, muito bom. Que bacana. Eu já participei de várias vezes em rádio, né? Já participei de programas de televisão. Mas podcast é a primeira vez, adorei, já fiquei toda curiosa, sabendo como é que funciona, já quero fazer um também. A cabeça da pessoa não para. Você precisa falar com a Thaisa e a Diana, que são do Fotografia e Marketing. Eles são os responsáveis aqui por organizar toda a estrutura do nosso podcast, a estrutura técnica, né? Mesa de som, computador, que fica aqui atrás. O pessoal da câmera não tá vendo. Mas aqui tem toda uma estrutura, a Diana tá ali, a Thaisa tá ali junto com a Diana, fazendo toda essa parte técnica para a gente poder estar aqui, né? Transmitindo informações relevantes para o espectador, para o empresário que está assistindo, né? Então já vem algum tempo se aperfeiçoando. Se você precisa de algum serviço nessa área de fotografia e marketing, do Fotografia e Marketing, inclusive, quem está com fome? Eu tô, sempre. Mandaram uma pizza aqui pra nós. Olha só, além delas nos patrocinarem aqui com toda a estrutura, ainda mandaram comida. Hoje a gente tinha feito um pedido e cancelaram de última hora, e as meninas prontamente se dispuseram a ir lá comprar uma comida pra nós. Cancelaram o nosso pedido, acontece. Pedir aqui pra produção, por favor, cansar pra nossa convidada, para que você possa saborear essa pizza aí patrocinada pela Duo. E elas também são responsáveis pelas fotos, por todo o marketing do nosso Instagram. Então você falou que tá pensando, já conversa ali, cara. Com a Thaisa. A gente já tá indo pro final aqui, pelo que eu tô acompanhando, né? Na verdade, eu acabei nem usando esse roteiro, mas eu sei que a gente tá indo pro final. O roteiro é só pra dar uma direção. Ana, enquanto elas preparam ali... Dá pra gente finalizar e comer a pizza depois também. Né? A gente já tá indo pro final, a gente come a pizza daqui a pouquinho, que a gente já tá chegando aqui no
Como é que é esse negócio aqui? É a primeira vez que estou aqui, ó, explica aí pra mim. Então, agora é um jogo rápido de perguntas. Você vai responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Eu falo uma frase e você complementa. Não precisa justificar assim, pode justificar com uma palavra ou com uma frase curta, tá bom? Tá preparada? Sim. Então, uma palavra que define empreender. A primeira que vem na sua cabeça, mulher. Fazer diferente. Pode fazer assim. Um valor que admira em empreendedores. Força de vontade. Uma iniciativa que te marcou. No ramo do empreendedorismo, arriscar. Um conselho para quem quer empreender. Não desistam. Importante. Uma inspiração do dia a dia. São tantos, mas para colocar na nossa realidade, eu acredito que o nosso administrador da prefeitura hoje, que é o prefeito Tauedo Tezelli, eu admiro ele como administrador desde quando eu estava lá na faculdade de turismo, né? Que ele era o prefeito da época. Ele é um ótimo administrador. Realmente E também empreende no setor Público, né? O maior desafio do seu trabalho. Ai, gente, é que eu não acho desafio. Quando a gente trabalha com o que gosta, tem sim alguns desafios, mas isso é tão imperceptível que não faz assim tanta diferença. A gente não vê isso como lado ruim, né? São desafios. Desafio não quer dizer que é ruim. Só o maior desafio. Talvez soltar o trabalho. Eu sou bastante voltada ao trabalho. Faltar ao trabalho, isso pra mim é um desafio. Hoje era o meu primeiro dia de férias, eu estava lá trabalhando. Mas o desafio na hora da gente fazer atendimento é a falta de conhecimento do outro, né? E às vezes fica difícil pra gente se comunicar com ele, porque ele não tem tanto conhecimento. Então a gente às vezes tem que educar mesmo no atendimento que a gente está fazendo. Ensinar a ser empreendedor, né? Isso. E uma conquista que te orgulha? Chegar aos 43 anos. Com essa alegria e olhar para trás e ver tudo que eu conquistei. Sou grata a tudo isso. Maravilha. Um livro ou filme que te inspira, ou os dois? Mulheres que Realizam é o livro. Eu sou coautora, então, de um dos capítulos do primeiro volume. Ele já está no segundo volume. Eu estou lendo agora o segundo volume. É o meu livro de cabeceira atualmente. E é inspirador, né? São, no primeiro, 21 mulheres. No segundo, 20 mulheres contando suas histórias. E, cara, você lê aquilo, você fala comigo, nossa, eu posso fazer muito mais ainda. Então, que incrível. É muito bom. E que mudanças você gostaria de ver nos próximos anos para fortalecer o empreendedorismo aqui em Campo Mourão? Eu queria que os empreendedores se engajassem mais, que estivessem mais unidos, né? Eu vejo ainda alguns setores que vêm mais como disputa as áreas que trabalham. Então, se os empreendedores se unissem mais, com certeza eles conseguiriam avançar muito mais. Que legal. E para finalizar... Isso aí, se você pudesse deixar uma mensagem para gerações futuras de empreendedores, de pessoas, que mensagem você gostaria de deixar para as pessoas? Então vamos lá. Então, para você que tem o sonho de empreender, né, de ser empresário principalmente, se você tem um sonho, é porque se a sementinha foi plantada, é porque você pode. E não desista. Dificuldades, elas vão vir em todas as áreas da nossa vida, mas persistência é o que deve permanecer para que você tenha sucesso. Que incrível! Maravilha! Foi um prazer estar aqui com você, mais uma vez, gratidão por ter aceitado esse desafio. Eu perguntei, Ana, você tá nervosa de estar aqui? O que você falou? Não! Parabéns, Ana, por toda a dedicação, por todo o conhecimento, por todo o estudo
e também por permitir que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Porque uma coisa é a pessoa que sabe muito, mas não passa, sabe? Fica só para ela. Aquela pessoa que, eu sei, eu sou boa, mas não passa. E eu vejo assim, sempre que eu encontro você, você está disposta a ajudar, disposta a contribuir. Isso faz toda a diferença. Eu acredito que na sua vida, mas principalmente para as pessoas que estão em volta de você. E a sua energia também, não sei se as pessoas vão conseguir sentir lá, mas é uma energia muito boa, alegre, para frente. Então, parabéns e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada. E quem quiser encontrar a Ana, contratar a mentoria da Ana também, onde que te encontra? Me encontra no meu Instagram, appavelski, ou pelo telefone também, 449-9995-7005. Obrigada. Então é isso, pessoal. Diz aí, empresário, que bate-papo gostoso. Acompanhe-nos no Instagram, acompanhe-nos também em todas as redes sociais, YouTube, e mandem sugestões para nós dos próximos empresários que vocês querem ver por aqui. Gratidão à nossa equipe técnica, gratidão à Ana, gratidão ao Cris, que está aqui substituindo a Obrigado a você que Ari. esteve aqui até o final. Obrigado a toda a equipe que colaborou para acontecer o podcast. É uma satisfação estar aqui hoje também, como de certa forma convidado, né? Então, um sucesso a você que empreende. Continue aprendendo, se desenvolvendo cada vez mais, porque esse é o caminho. Até o próximo Diz aí, empresário.